Os campeões da bola, 40 anos. A nossa mais respeitosa saudação à audiência dos campeões da bola pelas redes sociais. Estamos neste dia 12 de dezembro, são exatamente 10 horas 7 minutos e meio. Estamos começando mais um podcast, Os Campeões da Bola, 40 anos. 40 anos do melhor jornalismo esportivo de todo o estado de São Paulo. E a gente brinda com Suco Prates. Prates é da fruta para o copo, Prates é o melhor suco do mundo. Brindando os 40 anos dos campeões da bola com Suco Prates. E o nosso convidado de hoje, como todos os convidados e convidadas, uma pessoa muito especial, muito querida pelos campeões da bola, querida pela cidade, respeitada. Tem um currículo profissional excepcional e, além disso, é um grande torcedor da Ferroviária também. E, na medida em que é um grande torcedor, como todos nós, é um grande sofredor também com as coisas mal acabadas da Ferroviária. Ele é educador, ele é escritor, ele é regente de coral, ele é um esportista. E é também um contador de histórias. Conosco, para a nossa alegria e satisfação e muita honra aqui com os campeões da bola dos 40 anos da equipe, o professor Moacir Carlos Júnior. Amigo, seja bem-vindo. A casa, como você sabe, é sua. E a sua presença hoje para falar da sua história, da sua vida com a gente, nos enche de satisfação e de muito orgulho. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Zé Roberto, Marquinhos, Marcelo e todos aqueles que nos assistem. Sempre que eu venho participar dos seus programas, eu fico muito emocionado porque eu vejo por parte de vocês um respeito muito grande por aquilo que eu venho fazendo há tantos anos. E isso é muito bom. Então eu só tenho que agradecer essa oportunidade porque nesse tempo que eu vou estar com vocês hoje, eu vou poder contar um pouco de histórias como você mesmo destacou agora há pouco. Moacir, começando do princípio, né? O nascimento, Araraquara, ou a cidade onde você nasceu, começo, a família, escola, enfim. O que você pode falar disso? Só que é o pontapé inicial. Eu sou araraquarense, de berço. Só que meu pai, por ser bancário, ele era muito transferido de uma cidade para outra, né? Ele até fazia uma brincadeira que ele mudava tanto de cidade que as galinhas, quando viam o caminhão de mudança parando, davam os pezinhos para amarrar, né? Pensavam que iam para um outro lugar. Mas, por conta disso, eu sempre morei fora. E só vim me estabelecer aqui em Araraquara em 74, quando eu tinha acabado de me formar na Faculdade de Música Santa Marcelina de Botucatu. E o meu pai tinha sido promovido a auditor do antigo Cominde, né? Comércio e Indústria, depois do Cominde. E aí Araraquara, por ser uma cidade geograficamente muito bem localizada, né? Perto de Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Rio Preto. Então meu pai fazia a sede aqui e a gente então começou a semear as nossas ideias em solo araraquarense. E aí escola, foi tudo aqui? Eu me formei em dezembro de 73 e já vim para cá. Tá certo. No que eu vim para cá já comecei a trabalhar em escolas, né? Então eu sempre coloco as duas escolas que marcaram muito para mim, o Florestano Libuti e o Vitor Lacorte. Eu trabalhava no Florestano Libuti durante o dia e tinha aulas no Vitor Lacorte à noite. Inclusive o Careca, Sim. o grande Careca, grande centroavante de São Paulo, Nápoles, seleção brasileira, ele tocou comigo numa banda que eu montei no Vitor Lacorte, isso em 74. Mal podia saber que ali estava um grande atleta, né? E o Careca estava lá. Estava lá tocando. Que coisa, né? Depois foi tocar na bola, né? Evidentemente com toda a categoria que Deus lhe deu e que ele soube aproveitar. Você tem lembrança assim de mais alguns amigos, de alguma, que quem esteve bem assim mais perto de você nesse começo de carreira, nesses primeiros passos, inclusive na área da sua educação? Com algum professor que te marcou muito? Olha, ou professora? Enquanto eu aguardava o início do programa, eu estava vendo a sua seleção. Nosso mini arquivo aí. E estava vendo uma série de pessoas que eu tive a felicidade de conviver. O Urias, por exemplo. Eu tenho uma lembrança muito boa do Urias, porque o Urias ele organizava aqueles
Os Jogos da Os Primavera. Jogos da Primavera, né, na parte de voleibol. E eu me recordo que o meu pai estava muito doente, eu o levava diariamente para Jaú fazer radioterapia, e o Urias tinha me convidado para organizar todos os atletas que iam participar daquele ano para cantar uma música, nem lembro que música era. E eu todo dia ia no IEBA, colocava aqueles 400 alunos ali e a gente ensaiava. Só que infelizmente não deu tempo, porque o meu pai veio a falecer justamente no dia do evento. Então eu vi o Urias ali, lembrei muito dele. E, enfim, cruzei com muita gente, Zé Roberto. Fica difícil agora lembrar desse ou daquele, mas muita gente que não só partilhava com as coisas que eu fazia, né, mas me ensinavam também muita coisa. O Urias, pelo seu dinamismo, pela sua maneira como ele encarava o esporte na educação, me deixou uma lição muito grande. Nós tivemos, o Moacir, figuras gigantescas nessa área, na história de Araraquara, falando aí dos Jogos da Primavera, né, que até hoje são lembrados, um espetáculo maravilhoso. E eu até às vezes me questiono por que coisas assim não voltam, né, que seriam tão úteis ainda nos dias de hoje, que são muito mais complicados. A gente sabe que seria muito mais difícil organizar, as coisas mudaram demais, né, e muitas coisas mudaram para pior, infelizmente. Mas a gente sente muita saudade, né? Você tocou num nome importante do professor Urias Braga Costa, a gente se lembra da professora Eulália Schiavon, que é uma figura maravilhosa também. Então, esse aspecto foi um aspecto redentor em Araraquara, né? Porque, na verdade, você testemunhou isso, né? Houve essa coesão, essa união, essa fusão da parte esportiva, que é tão importante, tão fundamental, com o ensino, que nem precisa falar, né? E foi uma fusão que deu certo, né? Aqui em Araraquara, durante muito tempo, deu certo. Aquele chavão, né? Esporte e a cultura, acho que mais do que nunca fica evidenciado, né? E eu colocaria a arte, né? Sim. Eu sempre cito que a civilização grega, que até hoje é modelo para a gente, 5, 6 séculos antes de Cristo, o que eles ofereciam para o cidadão grego? A língua, a matemática e a música. Então, por aí dá para ter uma linha da importância dessa arte na vida das pessoas. Humaniza, que é uma coisa que nós estamos vendo faltar tanto, né, nos dias de hoje. Moacir, vamos falar então na sequência o que aconteceu até você se formar, você dar, vamos assim, o início efetivo dessa carreira que foi sempre brilhante desde o seu início, desde o seu princípio. Como é que a coisa rolou então? Você sempre fala que eu sou um torcedor da Ferroviária, e sou mesmo, e tenho a alegria de dizer para você, para as pessoas que estão nos assistindo, que o meu neto tem também uma queda muito grande para a Ferroviária. Que bom, que bom. Às vezes que eu levo no estádio, ele fica puxando a torcida. Ele fica de costa para o campo e chamando a plateia. Torcida. É uma coisa impressionante, já ficou marcado isso. Mas eu, por gostar tanto do esporte, eu era, olha bem o tempo do verbo, para ser jogador de futebol. Eu jogava muito bem, isso lá em São Manuel. Eu cheguei a jogar com o Thales. Do Corinthians, Ferroviária, né? Mas já ele tinha terminado a carreira. Um dia lá em São Manuel, ele estava passeando, porque ele é de São Manuel. Sim. E eu tive a oportunidade de jogar com ele. Mas o meu sonho sempre foi tocar com orquestra. A orquestra é uma coisa mágica. E por conta disso, na minha turma de faculdade, nós éramos apenas em 8 alunos. Eram 7 meninas e eu. Eu fui o primeiro homem a se formar em piano no Santa Marcelina. E eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu chutava a bola ou eu estudava. Para quem ficava 4, 5 horas por dia no teclado do piano, era um risco muito grande no final da tarde bater uma bolinha sujeito a luxar um dedo, machucar um braço, coisa assim. Então eu fiz a opção pela música, pelo ensino. Quando eu vim para Araraquara, em 74, que eu fui trabalhar no Libuti, você imagina um molecão de 20 anos com muitas ideias, com sonhos, com vontade de fazer as coisas, num momento difícil para a música, em termos de ensino, porque tinha uma lei chamada Lei de Diretrizes e Base 5682, que ela tirava a música da sala de aula e colocava a educação artística. Eles queriam um profissional
que dominasse as 3 áreas de expressão: a música, o desenho e a parte corporal. É muito difícil você encontrar alguém que domine isso, né? Então cada um procurava puxar um pouco a brasa para a sua sardinha, né? Então, essa lei, a 5.692 para ser exato, ela que boicotou o trabalho de uma pessoa como eu, formado em música, que queria justamente implantar isso nas minhas aulas. Mas eu não desisti. Ano a ano eles foram tiraram da 8ª série, tiraram da 7ª, ficou só na 5ª, numa aula por semana, até que a educação musical saiu de cena. Mas saiu do currículo. Saiu do currículo. Mas eu continuei. De que forma? Oferecendo para a criança, independente das aulas, né, que eu sempre procurava colocar música nas atividades, eu fazia uns trabalhos paralelos. Eu convidava a criança para voltar para a escola. Uma coisa que fala assim muito hoje em dia, escola da família, quer dizer, a escola sendo aberta para que as pessoas ocupem o tempo ocioso com alguma atividade dentro do espaço escolar. Isso nós fazíamos há muito tempo. E o que aconteceu? Começaram a surgir coisas muito importantes, não só para a escola, mas para a própria cidade. Eu me lembro que em 79, o governador do estado era o Paulo Maluf. E ele criou um movimento chamado MOCESP, Movimento Coral do Estado de São Paulo. E esse movimento, ele tinha como objetivo levar as pessoas a entenderem que cantar é importante, e criou-se esse concurso. Não eram festivais, eram concursos. Sim. Você preparava os alunos e ia para a luta mesmo, né? Os 4 hinos pátrios, que você sorteava na hora. Você tinha que estar com os 4 preparados. Uma canção comum para todo mundo apresentar para a banca examinadora. Sim. E uma peça de livre escolha. E nós trouxemos para Araraquara, através da nossa sede, que era Ribeirão Preto, o primeiro lugar durante 3 anos seguidos. Puxa vida. O Floresta Libuti teve, por 3 anos seguidos, o título de melhor coro infanto-juvenil dessa região, muito ampla, né? Muito vasta. Ribeirão Preto, né? Franca, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Borborema, toda essa região aqui. E aí o que aconteceu? Eu saí do Libuti e fui para o Leia Monteiro, deixei 11 anos da minha vida ali, em termos de trabalho musical, e comecei outros 11, que eu fiquei até 95, com projetos não apenas na área de canto, mas também na área instrumental, com a flauta doce. E isso, como eu disse agora há pouco, foi importante para a cidade, porque a gente era sempre chamado para recepcionar autoridades, né? Eu lembro, não recordo agora o ano, mas o Ulisses Guimarães esteve aqui em Araraquara, e eu não sei se você sabe, ele era o representante dos dentistas, né? Sim. E o Dr. Coutinho... Carlos Coutinho de Oliveira Filho. Isso mesmo. Fez o convite para nós cantarmos para o Dr. Ulisses. Só que ele não sabia. Isso, inclusive, está em vídeo, e eu tenho uma página na internet, agora eu fiquei youtuber, né? Sim. Eu estou assim... Dentro da tecnologia, tem esses vídeos disponíveis para quem quiser assistir, quiser comprovar. E foi muito legal porque o teatro estava lotado de dentistas, todo mundo vestido de branco. E a hora que o mestre de cerimônias falou, nós vamos ouvir agora, ele não falou vamos cantar, vamos ouvir o hino nacional cantado pelos alunos do Coraléia. Aí foi interessante que abre a cortina do teatro e ele se vira. Ele, eu estou emocionado de falar isso. Porque foi uma coisa, foi aquele impacto, né? Porque aquelas crianças posicionadas, todas elas com um jalequinho branco, e fizeram a apresentação. O Dr. Coutinho me disse, passado uns anos, que a hora que nós estávamos cantando, ele virou e perguntou para ele, mas que coral é esse? Assim, com uma certa admiração, né? Então, Zé Roberto, são passagens, que nem eu brinco, né, o contador de histórias, são passagens que têm um sentido e um peso muito grande, não apenas para mim, que estava à frente, mas isso chegava para os alunos. Então, o que eles entendiam? O fato deles voltarem para a escola para cantar, que não tinha chamada, não tinha nota, não tinha prêmio, tinha o quê? Uma vivência que era oferecida a eles.
Eles saberem que todo esforço tem retorno. Então eles abraçavam a ideia e a gente fez muita coisa. Fez muita coisa. Não, e você tocou num ponto importante, né? Porque era fora do horário de aula, naturalmente não poderia haver, como não havia obrigação do aluno participar, e a frequência era praticamente total. Quer dizer, é alguma coisa fundamental, né? De conseguir fazer com que a criança entendesse esse passo que seria muito importante para ela, e não só entendesse, mas como participasse de tudo isso, né? É uma vitória extra sala de aula que foi realmente sensacional, né, você? E voltando um pouquinho na época dos concursos, eu lembro que a gente pegava o Diário Oficial, que acho que é o jornal mais chato de se ler, porque não tem nenhuma ilustração, e eu lia com os alunos o regulamento. Então, por exemplo, afinação. Eu insistia com eles, é importante a gente ter noção do que está fazendo. Postura, equilíbrio na execução das canções. Então eles iam para o palco sabendo o que eles tinham que desempenhar. E era muito engraçado porque às vezes subia um outro grupo antes que o nosso e eles alunos identificavam algumas falhas, né? Por exemplo, o mau posicionamento de algumas crianças, uma distração. Eles ficavam virando para mim e falavam, olha para frente, né? Sabendo que ali significava já uma certa vantagem da nossa parte. Então, acho que tudo que é feito de uma forma assim, esclarecedora, fica mais fácil. O aluno sabia, você quando vai cantar, por exemplo, eu cantei no MASP em São Paulo, que é o mais importante espaço cultural que nós temos, numa sexta-feira, 8 horas da noite, eu com 40 alunos na Paulista em São Paulo para cantar no MASP. O que eu dizia para eles? Qualquer coisa errada que vocês venham a fazer, não vai aparecer o nome de vocês, do Zezinho, a Mariazinha. Vai aparecer o nome do Moacir, professor, da escola Florestan Libuti e da cidade de Araraquara. Então vocês imaginem aí a responsabilidade. E aí, Zé Roberto, as pessoas dizem, você teve muita sorte, seu anjo da guarda é muito grande. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o que me ajudou muito a executar todos esses projetos foi que os alunos eles eram conscientizados daquilo que eles tinham que fazer. E isso ajudou muito na formação integral deles, né? Porque a música, na verdade, ela era momentânea, mas o caráter do camarada ele fica formado pro resto da vida. Não tem dúvida, não tem dúvida. A Lilian, Fávero, a Yara, o Carlos e muita gente aqui acompanhando os campeões da bola, parabenizando você, mandando um forte abraço para você, e a gente vai destacar essas pessoas ao longo do programa. Moacir, a gente tem fotos, né? Eu apenas quero fazer um registro importante aqui, é que quando a gente... O convite ao professor Moacir Carlos Júnior é um convite permanente, ele sabe disso, né? A honra que ele nos deu quando levou o coral, nós estávamos lá na TV Cultura Paulista, TV Ara, para a apresentação do coral, lá ao vivo no nosso programa. Então a gente sempre teve, durante os anos, felizmente, eu agradeço muito a Deus por isso, essa relação de amizade muito próxima, né, de troca de ideias, e eu sou um grande admirador do trabalho dele, né? Então, quando o Moacir disse que estaria aqui, foi um dia de muita satisfação para a gente. Infelizmente, por razões que não vêm ao caso, e a gente teria que perder muito tempo explicando, a gente não tem como colocar vídeos em função de direitos autorais, direitos de áudio, direitos de imagem, direitos de tudo, né? Se você coloca no ar agora, por exemplo, no nosso programa, a imagem é imediatamente derrubada e a gente não tem como trabalhar com isso. Isso nos frustra muito, né? A mim, particularmente, porque a gente vem de rádio, onde, como só se trabalhava com áudio, tudo era permitido. Você podia colocar no ar aí o que você quisesse, sem imagem, mas o áudio. E aqui a gente não tem nem sempre como fazer nenhuma coisa nem outra. Mas nós temos algumas fotos aí, né, de exibições do coral, de vários, né, de corais diferenciados, de épocas diferentes também da sua vida, né, da sua vida profissional como educador. Eu vou pedir para o Marcelo colocar aí no ar e você, por favor, fique à vontade para descrever isso aí, que vai ser muito bom para quem está nos assistindo também. Você pode imaginar, né? Tantos anos na estrada, eu tenho um arquivo assim, bem rico em termos de registros, fotos, vídeos. Tal. Essa foto aí ela é muito emblemática. Em 81,
em 81, eu fui convidado pela antiga Telesp para montar um coral com funcionários, né? E eu aceitei o desafio. Aí nós viemos numa reunião aqui na Associação Comercial, em frente à prefeitura, com os funcionários que estariam dispostos a fazer parte do grupo. E você se lembra bem, porque é do seu grupo de trabalho, o Roque José Arge. Né? Grande amigo. Grande amigo. O Roque, ele era alguma coisa na tela. Ele era diretor regional da Aí o Roque provocou essa reunião lá e vieram as pessoas, e ele foi direto na pergunta para mim. Ele falou, isso era junho, ele falou, dia 5 de julho, acho que 5 de julho, nós temos a inauguração do Museu do Telefone em Ibitinga. E eu escutando. Você acha que daria para o coral fazer a estreia nesse dia? Foi uma pergunta assim complicada, porque é que nem no jardim, Zé Roberto. Você não planta uma muda hoje e 3 dias depois você pega a flor e oferece para quem você quer. Acha que vai colher, né? Tem que ser cuidada, tem que ser adubada, você tem que aguar, você tem que combater a praga. Até que um dado momento ela vem e dá o resultado. Mas eu olhei na plateia e eu vi alguns elementos que já tinham trabalhado comigo, que eu sabia do potencial. Eu falei, dá. Ele falou, mas são 40 dias. Eu falei, dá. E no dia marcado, estávamos lá nós no Ibiti Palace Hotel, é essa foto aí, onde a gente fez a estreia com transmissão pela rádio, a rádio importante lá. De Ibitinga. Rádio Ibitinga. Lá em Ibitinga. Mas é no interior do Ibiti Palace Hotel. Esse grupo era muito bom, era muito bom. Eu, quando olho essas pessoas amigas aí, me dá uma saudade, rapaz. Puxa vida. Era um pessoal que lia uma peça a 4 vozes no único ensaio. E o interessante disso é que a empresa dava uma força para nós. Você abraçou a ideia também, né? Como que ela dava essa força? Eu não lembro o horário que eles saíam, mas ela dava meia hora do serviço, dispensava, e eles davam 1 hora do lazer deles, da folga deles, para poder fazer o ensaio. E aí o coral começou a levantar voo e realmente era um coro muito bom. E a gente viajava muito, sabe? A gente viajava muito. E o pessoal que não fazia parte ficava às vezes meio mordido. Vem cantar também. Privilégios. Vem cantar. Não se trata de facilidades, tem trabalho. Sim, o pessoal realmente era determinado. Então sempre que eu vejo essa foto aí, eu fico viajando no tempo. Agora, e tem essa outra foto aqui, vamos seguir o roteiro aí. Uma foto bem mais recente. Eu, depois que deixei a universidade, em 2011, em junho, em novembro fui convidado, inclusive o Beto, do Dito Zaguém, né, o Dr. Beto, o Beto Neves. Ele na época era o presidente da Unimed. E ele, por ser músico, ele entende, né, a importância da música para aglutinar as pessoas. Então, em novembro de 2011, eu montei esse grupo aí, o Coral da Unimed. Um grupo também muito, muito bacana. Não tinha, como diz, a pegada em termos de trabalho pesado como tinha a Telesp. Nós tínhamos um encontro só semanal, mas eles faziam esse encontro se multiplicar em 10, né? E eles participaram comigo de vários momentos importantes, cantaram no sul de Minas. Quando eu lancei trabalhos, livros, discos, eles ilustraram cantando. Um pessoal muito bacana, muito bacana. Sou grato a eles, como sou grato a todos aqueles que de alguma forma entenderam aquilo que eu pretendia e me ajudaram a, vamos dizer assim, a hastear bem alta a bandeira musical da cidade. Porque foram, na verdade, vários corais, né? Vários coros, né? Eu até tenho curiosidade para saber quantos, né? Porque não foi um, não foram 2, foram muitos. Na verdade, nem foram muitos, Zé Roberto. Mas estou falando de qualidade, inclusive, sim. Né? Eu sempre fui uma pessoa assim, eu me apego demais às coisas, sabe? Como é que o pessoal diz? Mergulha de cabeça, né? Então, por exemplo, o Coral Araraquarense, eu tenho a impressão que o Marcelo depois vai jogar uma foto aí na tela do prefeito De Sante me cumprimentando. Eu trabalhei com vários prefeitos, né?
o Desante mais uma vez, Clodoaldo Medina, o prefeito Massafera, um grande amigo, o Edinho Silva, Barbieri também, né? Mas o Desante, ele tem no meu coração um lugarzinho guardado pelo seguinte: eu vim para o Libuto em 74 e montei o coro de crianças. E esse coral começou a fazer bonito. Olha lá a foto lá, né? Fazer bonito. E aí o que aconteceu? Os professores que me viam trabalhando na escola, no pátio, cantando, falavam assim: puxa vida, que bonito, faz um coral com professores, a gente gosta de cantar. Então, atendendo a essas pessoas, em 77, eu montei um grupo coral com professores, depois começaram a aparecer outras pessoas interessadas e foram sendo recebidas ali de braços abertos. 77. Quem me emprestava a sala para ensaios era o professor também amigo seu, Ierto Lopes. Nossa, saudosa memória, grande amigo. Ierto Lopes. Ele era o presidente do CPP e eles tinham uma sede social aqui na Dom Pedro, bem atrás ali do Hotel Morada do Sol. Depois foi um cartório, hoje nem sei o que é ali, porque o cartório acho que passou um pouco mais para baixo. E eu fazia os ensaios ali. Final de 77, o Desante, eu tenho a impressão que foi a primeira administração dele. Através do Reginaldo Galli, que você conheceu também. Professor. Ele era secretário dele, era professor do IEB, um poeta, uma pessoa muito inteligente. Ele me procurou e disse: olha, o prefeito Desante quer encampar o coral. Ele quer que esse coral se transforme no coral municipal. Primeira coisa que eu fiz, conversei com o Ierto Lopes. Ierto, eu fui procurado pelo prefeito, né, através do Reginaldo. Eles me fizeram uma proposta e eu queria saber o seguinte, e na época eu era noivo. Eu falei: olha, durante esse ano todo eu ensaiei aqui, eu não ganhei nada, pelo contrário, pus dinheiro do bolso, né? Eu fazia as partituras do mimeógrafo a álcool, você imagina. Você tinha que ferir aquele stencil, né? Depois você tinha que rodar. A casa da minha mãe, tadinha, ficava cheia de folha para secar, né? Que você passava no mimeógrafo. Aí eu disse pro Ierto: se você me disser que paga o que a prefeitura vai me pagar, aí não era grande coisa, mas eram uns trocados, né? E ele me disse assim: Moacir, nós não temos condições de pagar, vai para a prefeitura que vai ser bom. Então eu fui, a partir daquele momento, trabalhar com a antiga Comissão de Arte e Cultura, que tinha como presidente o Moacir Marquesi. Acho que foi homem de rádio também, não foi o Moacir Marquesi? De teatro. Aquele vozeirão que ele tinha. Sim. Ele foi homem de teatro. Então, eu olho para o Desante, né, a foto do Desante, no caso, e me lembro que foi através dele, né, que eu tive uma condição melhor de trabalho. Lá com a prefeitura, quando tinha que viajar, quando tinha que providenciar o material de apoio para poder o trabalho se desenvolver. E o Desante era assim, ele não me dava privilégios. Eu nunca tive privilégios com o Desante. Mas eu tinha por parte dele um olhar de respeito, que era uma coisa que me fazia muito bem, sabe? E o dia que nós fizemos a entrega do CD, que foi gravado nos 20 anos do coral, ele foi no evento, ele que entregou os CDs para as pessoas que se envolveram na gravação. E, enfim, tive a oportunidade de visitá-lo várias vezes, ele já doente. Então, o prefeito Desante, para mim, ele é o padrinho de tudo. Muito importante, aliás, né, uma figura realmente fundamental. Está aí mais uma foto. Essa foto aí também é muito importante. Essa foto é do dia que nós cantamos na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, com o coral Florestano Libuti. Dá para se perceber ali a banca julgadora. E essas meninas, eram 44 meninas. Aí você me pergunta: por que só meninas? Só meninas. Porque é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Porque o menino nessa fase de idade aí, 11, 12, 13 anos, ele passa por uma transformação de voz. Então ele desafina fácil, né? Nem é por conta dele. Então, como era um concurso, a gente teve esse cuidado, né? Esse critério de ouvir aluno por aluno e selecionar os 44 que pudessem representar bem a escola e, consequentemente, a cidade, porque Araraquara tinha outros coros de escola. O coral da professora Enir Rocha, trabalhava aqui no Lourenço Correia, aqui na Vila Xavier, a dona Erlene, que trabalhava no Vitor Lacorte,
E a gente conseguiu representar Araraquara em Ribeirão Preto e trazer o primeiro lugar. Então, essa é a razão. Não significava a não participação dos meninos. Eles cantavam. Porque depois essa fase, ela passa. Né? A menina também tem a mudança de voz, mas a mulher é coisa mais tranquila. Né? A do garoto é muito mais complicada. Muito mais complicado. Todos nós passamos por isso. Inclusive quem foi locutor ou quem é locutor. Então, tá vendo? Passou por isso também. Tá aí, ó. Assim. Essa foto também tem um peso na minha vida muito grande. Eu vou contar uma história rapidinho para você. Eu fazia meus ensaios na Casa da Cultura, o Coral Araraquara ensaiava lá. E um dia, a pessoa que estava na secretaria falou: olha, ligou uma pessoa aqui pedindo para o Coral Araraquarense participar do lançamento de uma pedra fundamental de uma obra que eles vão construir, era a Contep. Contep é uma empresa de perfuração de poço profundo. Eu nunca falava não. Eu falei: e quando que é? É sexta-feira, 11 horas da manhã. Eu falei: olha, não dá. Dona de casa, gente do comércio, não tinha jeito. Se agradece a lembrança, mas tudo bem. Na época eu dirigia o coral da Uniara. Me liga a secretária: professor Moacir, olha, ligou uma pessoa assim, vai ter um evento assim, o lançamento da pedra fundamental, e estão perguntando se o coral podia cantar. Eu falei: espera um pouquinho só, sabe que é a mesma pessoa? Eu falei: que dia que é? Sexta-feira, 11 horas da manhã. É o pessoal da Contep? É. Falei: então, eu já fui procurado, fala que não dá. Infelizmente não dá. Alunos de faculdade estudam, né? Trabalham. Chego na escola para trabalhar, veio, você conhece o Carlinhos, o Fordinho? Sim. Que ele é ouvinte assíduo do seu programa. Né? E o Carlinhos falou: ô professor, tem um senhor no telefone que quer falar com você. Lá fui eu. Era a mesma pessoa. Olha, o professor Moacir, eu já procurei em 2 corais. Eu falei: então, coincidiu, né? Então, o senhor não me ajuda? Eu falei: pera um pouquinho só. Falei: Carlinhos, dá para dispensar as crianças às 11 horas? Sexta-feira? Dá. Eu falei: tudo bem, nós vamos. E lá fomos nós. Aqui perto da Unesp. Só terreno. E aí, as crianças cantaram, no relento, uma condição acústica ruim. Só que elas deram uma demonstração não apenas de música, mas de postura e de ordem e disciplina. Eles ofereceram um presente para cada um, era uma camiseta da Contep embrulhadinha, só que eles calcularam errado, faltaram algumas camisetas. E as crianças não se manifestaram. Olha, eu estou falando com você, estou nem arrepiado. Elas chegou, acabou o presente, ninguém falou nada. Aí: olha, nós vamos providenciar, não, sem problema. Ofereceram o lanche e garrafinha de Coca-Cola, não era latinha, era garrafinha. As crianças tomaram, acabavam de tomar, iam no engradado. Colocavam lá. E o camarada olhando. Ele pegou e me chamou no canto: escuta, eu nunca vi um negócio desse. Nós vamos ter um churrasco daqui a pouco, você está convidado para ir com a gente, nós vamos conversar com você. E eu fui. A conversa deles qual era? Nós queremos patrocinar esse grupo. Nós vamos dar para você $1,5 salário por mês, para você usar com eles, com uniforme, com lanche, com transporte. Então aquela foto, você pode voltar um pouquinho, Marcelo? Essa foto traz lá em cima, lá, Contep, Poços Profundos, acho que é de mãos dadas com o projeto Coral na Escola, é isso, né? Porque eu comecei então a proporcionar para as crianças coisas que só foram possíveis graças à Contep. Sabe? E eu me lembro que tudo que eu fazia, eu registrava, depois levava para eles. Eu falava: puxa, mas você cantou aqui, cantou lá, cantou lá. Eu falei: a gente está fazendo muita coisa acontecer por conta da ajuda que vocês nos oferecem. Então eu viro essa foto e me vem a Contep na memória. Uniara. A Uniara também é um caso à parte. Eu sempre gostei de fazer com que houvesse a integração dos coros, né? Criança com adulto, flautista com criança, flautista com adulto. E eu fiz uma apresentação no Teatro Municipal envolvendo o Coral Araraquarense, o Coral da Escola Diálogo, Clutinho, Colégio Diálogo, e o grupo de flauta doce.
foi uma noite muito bonita. Cada um fez sua apresentação, depois no final subiu todo mundo no palco, flauta, cantando, criança, adulto. Foi realmente uma noite memorável. Lembro até a música que nós cantamos, Por Quem Sonha na Maria, do Juca Chaves. Sim. Madrugada, uma música muito romântica, muito bonita. Isso foi num sábado. Na segunda-feira eu estou passando aqui atrás da Santa Casa, ali onde tem a oncologia, e o professor Luiz Felipe, que era na época diretor da FEFIARA, né? Hoje ele é reitor da Uniara. Ele parou o carro na rua, no meio da rua, me chamou e falou: vai conversar comigo no São Bento, porque eu tive no teatro sábado, eu achei bacana. Eu não sabia, mas as filhas dele cantavam no Coral do Diálogo. E eu fui conversar com eles. Na época o Flávio Módulo também participou da reunião, e foi lançado isso em 88. Foi lançada a ideia de se montar um coral na FEFIARA. Era muito difícil, 10 ou 12 pessoas, a gente tinha que esperar acabar o intervalo, o pessoal ficava às vezes tomando um cafezinho, fumando um cigarrinho, não desocupava o espaço, cantava no próprio pátio. Aí surgiu uma sala e foi crescendo, centro universitário, universidade, a gente fez muita coisa ali. Fiquei por 23 anos, acho que deixei uma história bonita, porque nós cantamos do programa do Raul Gil, cantamos do programa da Inesita Barroso na TV Cultura. Foi muito bom, 23 anos de muita alegria. Cantamos no Nordeste, trabalho muito bonito. Essa foto também é uma foto, para mim, guardadas as devidas proporções, eu me sinto o próprio Villa-Lobos ali. Porque o Villa-Lobos... O Heitor, né? O Heitor Villa-Lobos. Heitor. Porque a gente sabe que o grande Heitor Villa-Lobos, ele teve uma preocupação muito grande de despertar o gosto pela música nas escolas. Ele fazia aquelas concentrações do campo do Vasco da Gama, né? E esse dia aí foi muito bacana, porque ainda naquele espírito do movimento rural do Estado de São Paulo, as escolas começavam a providenciar, como diz, levar o canto, né, na sala de aula. Nós fizemos uma apresentação no teatro. Cada coral escolar fez a sua participação, e no final todas as crianças subiram, tinha mais de 350 crianças aí, e cantaram sob a minha regência, né? Então eu falo que nesse dia eu me senti um pouquinho, bem pouquinho, do Villa-Lobos. Essa foto também é muito bacana. Essa foto, na verdade, Zé Roberto, ela era uma foto daqueles binoclinhos, sabe? E eu consegui, de plástico, né? Isso, plástico, E eu consegui transformar em papel, e o Marcelo aproveitou. Esse dia foi o dia que nós fizemos uma participação no desfile do aniversário da cidade. O Libute montou um carro muito... Pode perceber o menino de vermelho ali? Ele está segurando uma flauta, que era a flauta que a minha avó tocava. Não dá para aparecer o quadro, mas era a foto completa, mas era uma casinha, né? E tinha uma menina muito graciosa na casinha, e ele estava fazendo a serenata, tá? Esse era o tema. Esse era o tema, saudade. Então atrás do carro alegórico tinha saudade. E eu vinha atrás com 25 crianças, estão vendo a camisinha de malandro ali, a camisinha listradinha, com a palhetinha, tocando o Beijinho Doce. Sol, família. E eles aprenderam a tocar por música, não foi de antenada. Eu fazia os ensaios com eles em sala de aula, eles voltavam para a escola, colocavam a pauta na lousa, eles foram lendo, aprendendo a posição na flauta. E aí, quem que era o governador? Paulo Egídio Martins. Nesse dia, o meu diretor, o inesquecível, o saudoso professor Aristides Bussador, estava de férias. E quem estava respondendo era um professor chamado Valdir Pinto Marcelino. Ele era muito brincalhão, esse Valdir. E ele estava no palanque. Isso foi no dia de agosto, nem lembro que dia que foi da semana, mas foi um feriado. No dia seguinte, ele me chamou e falou: você é danado, hein? Você conseguiu fazer o governador chorar. Como ele era muito brincalhão, eu falei: seu Valdir, vamos parar com essa graça? Ele falou: mocinho, agora estou falando sério. Quando o carro alegórico parou em frente ao palanque e você saiu com as crianças tocando Beijinho Doce, ele chorou. E aí, Zé Roberto, o que eu concluo mais uma vez?
Todos nós somos iguais. Sim. A gente se sensibiliza dentro das coisas. Você imagina um governador, o que ele não vê Sim. de homenagem, o que ele não vê de momentos bonitos. Mas um grupo de alunos de uma escola pública, tocando afinadamente, com equilíbrio, ilustrando aquele quadro que se apresentava em frente do palanque. Eu falei, bom, dinheiro não paga isso. Não né? paga. Mas para todas aquelas crianças, e para mim particularmente, teve um peso muito grande. Ah, não resta dúvida, não resta dúvida. E a música sensibiliza mesmo, né? A pessoa que evidentemente consegue se sensibilizar com a música, eu tenho a impressão de que não se sensibiliza com nada mais no mundo, né? E agora você vê, você lembrou bem, o Paulo Egídio, que inclusive, se eu não estou equivocado, a mãe era professora também dele, no caso. E, de repente, né, com tantos problemas, com tantas coisas para dirigir o maior estado desse país, mas aquilo foi alguma coisa especial para ele. Eu fico imaginando, né, já que ele foi às lágrimas, o quão importante foi aquele momento para ele também, né? Isso é que deve ter passado para você depois que você conversou com o diretor, deve ter te tocado muito, né? Porque foi um momento especial para todo mundo, inclusive para o governador do estado. Sabe, Zé Roberto, o que eu imagino, né? O prefeito numa cidade, um governador, um presidente, saber que na sua cidade, no seu estado, na sua nação, tem trabalho sério acontecendo, isso deve dar para eles uma vontade de, pelo menos, de olhar com mais Sim. atenção. Eu sempre disse, as pessoas que têm essa visão humanitária das coisas, escola é celeiro. O que você quiser fazer na escola, você consegue. Você monta um bom time de futebol, você monta um bom time. Dá trabalho? Dá trabalho. Sim, claro. Mas esses ensaios que eu fazia com as crianças, eu sempre fui muito exigente. Né? Passou o ensaio, vamos brincar. Eu lembro que com esse estímulo, com esse apoio, com esse patrocínio que a Contep me oferecia, a gente fazia mensalmente a comemoração dos aniversariantes do mês. Então, quando a escola terminava o período, fechava o portão, vinham as crianças que cantavam. Eu tinha uma menina que a mãe tinha um bifezinho. Eu falava, escuta, vamos fazer cafta para essa criançada. Quanto que fica? Ah, mas fica tanto. Mais o pão tanto, o refrigerante tanto, a mão de obra eu não compro. Então faz para mim. Então, ela preparava, as crianças estavam brincando, dançavam, enfim. Pessoal, hora de saborear a cafta. Faziam a fila, cortavam o bolo, tomavam o refrigerante, iam para casa. Então existia toda essa harmonia, porque na hora de trabalhar, hora de trabalhar. Missão cumprida? Vamos festejar. Eu viajava muito com eles. E eles iam daqui para o destino, mas sem nem conversar. Porque criança gosta de cantar, nem conversar. Porque sabiam que o nosso instrumento ele tem que ser cuidado. Sim. Você entra no ônibus de movimento, barulho. Você chega no lugar, você nem fala. Missão cumprida, cantamos, fizemos bonito. Agora vocês vão cantar. Tá? E às vezes eu percebia que naquela ânsia de querer cantar, estavam fazendo um esforço maior. Espera um pouquinho só, vamos pegar o diapasão, canta nesse tom aqui. Opa, aí fica outra história. Porque a gente sabe que nem tudo você consegue repor. Sim. Quebrou a pulseira do relógio, você vai na relojoaria e você coloca uma outra. Você pode mudar de cor, você pode manter a mesma. A voz não. Você sabe isso melhor que ninguém, né? Porque a gente tem que preservar. Sim. Não tem como você depois dar um jeito. É verdade, você. Então, quando a gente canta, só um minuto, quando a gente canta, isso tem que ser observado. Por que é que as nossas crianças hoje em dia estão perdendo a musicalidade? Porque estão cantando de qualquer jeito. Sim. É como vestir um calçado, né? Se ela calça 36, você vai colocar um sapato 34, o pé não vai entrar. E se ela tentar forçar, ela vai ter dor no pé. E você vê, por exemplo, isso serve para todo mundo, para os cantores profissionais, inclusive, ou principalmente para eles. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista com Chitãozinho e Chororó. Eu sou absolutamente fã deles. Eu gosto muito de música sertaneja raiz. E Chitãozinho e Chororó, para mim, sempre foram alguma coisa especial pela história deles, por tudo. E o Chororó, que tem uma primeira voz extraordinária,
ele estava me explicando o porquê disso, né? Porque eu achei até muito interessante que o entrevistador tenha perguntado aí os cuidados que ele tem com a voz. Poxa, Chororó, eu sei que você é muito profissional, você chega a ser muito chato, inclusive, por ser profissional. E aí ele explicou exatamente, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, e não faço mesmo. Sabe? É uma posição absolutamente consciente, né, do que eu posso fazer. Né? Profissional. Então, aí, voltando a tudo isso, para a gente também, né? Por exemplo, eu estou aí praticamente com 83 anos, e eu, com a graça de Deus, a quem a gente agradece a toda hora, a minha voz praticamente não mudou. Absolutamente não mudou. É claro que eu tenho também, como todos, os cuidados. O Marcelo sabe disso, desliga isso, desliga aquilo, tá? Mas é importante essa consciência, né, Moacir? E quando vem da criança, como você está explicando, aí a coisa é para sensibilizar mesmo, né? Você sabe, eu vou até fazer um comentário bem familiar, né? A Yara, minha mulher, disse que não gosta de sair comigo na rua, e eu até a entendo. Ela fala, não dá para sair com você. Eu sei até porque... Porque você dá 2 passos para um para falar. Mas o que acontece? Eu trabalhei com crianças que tinham seus 12, 13 anos, que hoje estão na casa dos 50. Que têm filhos. E que estimulam os seus filhos por canto, porque tiveram, como diz, uma oportunidade lá na sua infância. E quando me veem, eles vêm conversar até como forma de agradecer o que se conseguiu. Sabe, Roberto, eu tive alunos que foram... daqui a São Paulo nós estamos aí 270 quilômetros para fazer em 4 horas. Eu tive alunos que foram conhecer São Paulo por conta do coral. Do coral. Eu tive alunas que as mães eram diaristas, que pegavam o dinheirinho da faxina, uma parte deles. Isso eu sei porque a balconista da padaria me falou. Falou, professor, a mãe da fulana veio aqui, mandou fazer um lanche especial porque a filha ia para São Paulo com o seu Moacir. Quer dizer, veja a importância que isso teve em algum momento na vida dessas crianças, né? Por mais que você não queira sensibilizar, não tem jeito. Um abraço aqui ao Rodrigo Pierre, ao Daniel Pícaro, ao Super Paulo, ao Carlos Correia. Não sei se é o Carlos Correia, que é lá de Colina, o Carlinhos Correia, que é muito meu amigo, né, que trabalha no fórum, não sei se é o mesmo. Se for, até gostaria que ele confirmasse. Não é. O Carlinhos Correia, ele foi aluno do Coralé. Ele trabalha aqui na centro de posto de saúde aqui. Porque tem uma frase que ele mandou na mensagem que é simplesmente sensacional, referindo-se, é claro, a você. É difícil até selecionar adjetivos para qualificar. Olha a mensagem do Carlos Correia aí para você. Quão significativa ela é. E eu fiquei agora até mais emocionado ainda que você citou o nome do Daniel. É o meu filho lá no Mato Grosso do Sul assistindo a gente. Nossa, mas tudo isso é reflexo, né? É a colheita de quem soube plantar e cuidar, né, Moacir? Agora, eu gostaria, eu, Marcelo, a produção do programa, infelizmente eu já dei as razões aqui pelas quais a gente não pode exibir. Mas eu gostaria que você falasse você teve apresentações incríveis, como você ficaríamos aqui o dia todo falando. Porque são, como eu disse, vários coros, e todos eles de alta qualificação. Mas você teve algumas apresentações especiais aqui, fora daqui, foi na Inesita, etc. E tal. Eu queria que você falasse disso também. Fica difícil selecionar, mas eu... Não, é verdade, eu sei disso. Eu estou fazendo uma pegadinha para você mesmo e não fujo disso. Mas eu vou contar um segredo aqui para os seus telespectadores. Eu nunca soube falar não. E eu não sei se isso é um defeito ou uma virtude, né? Porque com essa história de não falar não, você acaba se desdobrando de uma maneira que nem sabe como que consegue. Mas eu era diretor de divisão de cultura na prefeitura, eu ficava na biblioteca municipal. E eu vinha descer na Espanha, em direção aqui ao centro, e o Fabinho Santiago, que na época era presidente da Beneficência Portuguesa, ele parou o carro dele, e de dentro do carro ele falou, mas eu precisava de uma ajuda sua, eu estou recebendo essa noite o Orfeon
acadêmicos de Coimbra, vão fazer uma apresentação no teatro. Você não vai almoçar para poder conversar com o maestro, porque vocês conversam sobre música? Eu falei, Fábio, eu até queria ir, mas esse horário é complicado para mim. Pegava a mulher no serviço, levava filho na escola. Eu falei, mas se você disser que eu posso, umas 2 da tarde, passar lá, de repente toma um café com o maestro. Ah, então tá bom. E assim aconteceu. Na época, na Estância Urapuru, eles tinham funcionava um hotel ali. Exatamente. Né? Eles estavam terminando o almoço, estavam tomando um café e tal. Eu cheguei, o Fábio me apresentou. Esse aqui é o maestro Edgar Saramago, esse aqui é o maestro Moacir de Araraquara. Quando falou maestro, o Saramago falou: maestro, puxa, vamos cantar hoje à noite, juntos. E aí eu, claro, muito pé no chão, sabendo das minhas limitações, da limitação dos meus cantores, eu falei, não, maestro, não, a gente vai para assistir. Não, você vai cantar comigo. E chamou uma menina, uma secretária dele, me traga a pasta. E a moça veio. Uma pasta grossa, com 1000 partituras. E ele começou a virar e eu já falando, meu Deus do céu, esse cara vai insistir com um negócio que não dá certo, né? E vira. De repente ele pegou e puxou uma partitura assim. E falou, vamos cantar essa daqui. Eu bati o olho na música. Falei, meu Deus do céu, essa música a gente canta. Mas não falei, eu canto. Sim. Eu falei, Edgar, acho que não vai dar. Não, vamos tentar sim. Eu falei, tá bom, vamos fazer um esforço, né? E na mesma hora saí, já liguei pro pessoal, falei, hoje à noite assim. Eu tinha acabado de chegar de Maceió. Eu tinha cantado no Encorama, Encontro Nacional de Coros em Maceió, tinha sido uma vivência muito bacana. E eu lembro até as canções que nós cantamos lá, cantamos o Bésame Mucho, aquele bolero. Quem quiser confirmar isso é só entrar na minha página. Que tá lá. Aí ninguém vai bloquear. É verdade. E chegou na hora do ensaio, o pessoal foi se acomodando no teatro, no palco, e o maestro falou, então eu vou passar os naipes. Tá bom. Ele chegou para os sopranos, né? Deu sinal e o pessoal cantou. Ele virou para mim e falou, mas o seu coro responde muito bem. E eu com aquela cara de samambaia. Aí se passou a segunda voz, passou a terceira, passou. Eu falei, nossa, vai dar tudo certo. Tudo bem. Aí a noite chegou, nós fomos para o teatro. O coral deu as boas-vindas cantando, inclusive o Bésame Mucho. E depois da participação do coral português, do Orfeon, ele chamou então as pessoas do coral araraquarense para se agruparem no palco juntamente com os portugueses para cantar a música ensaiada no período da tarde. E aí, Zé Roberto, aconteceram umas coisas mais bonitas e emocionantes que eu vivi. Você sabe que os portugueses lá de Coimbra, eles usam uma capa preta. Sim, exatamente. É uma marca, né? É uma marca, eu diria, é a segunda pele deles. É verdade. Sabe? Eles quando entram na universidade, eles recebem aquela capa, aquela túnica, e tudo que acontece de importante ao longo daqueles anos que eles estudam na universidade, eles vão dando um nó na barra dessa capa. Então, por exemplo, um trabalho feito que uma pessoa importante que eles encontraram. Você acredita que na hora que foi cantar, ele falou assim, eu queria convidar um maestro português para reger. E eu levei um susto, né? Pô, eu vou reger? Né? Mas tudo bem. Quando eu fui me posicionar para reger, ele tirou a capa dele e colocou em mim. E na mesma hora, olha, estou arrepiado inteiro. Na mesma hora, cada português tirou a sua e colocou no coral araraquarense. Então, quem assistir o vídeo vai ver isso daí. Foi um negócio muito legal. Aí eu tinha oferecido para ele um disco, eles me deram um presente também ali de Portugal. E na época não tinha essa coisa de... Foi em 98. Não tinha essa coisa do celular, né, que você fotografa, já manda na hora. Não tinha. E eu lembro que eu fiz uma foto entregando para ele o disco. Né? E ele também, a barba e tal, ficou uma foto até que bacana. No dia seguinte de manhã eu corri no Mário Fuji, aqui na Rua 4, falei, Mário, você tinha que tirar o filme da máquina, eu preciso dessa foto aqui. E o Mário fez. E eu fui levar lá na estância para o maestro Edgar. Aí ele fez um monte de comentários elogiosos, só que uma frase que ele falou nunca vai sair da minha cabeça. Ele falou assim para mim,
Maestro Moacir, nós precisamos estreitar o Atlântico. Que legal. Nós precisamos estreitar o Atlântico. Eu entendi muito bem a mensagem dele, né? A gente precisaria estar mais tempo juntos, Sim. fazer mais coisas juntos. Então, quando eu falo que eu sou contador de histórias, é porque essas coisas acontecem de uma forma, como eu contei para você, o episódio do Almir Sater, Sim, quando eu sim. expliquei a última vez, que ele virou para mim e falou: uma das mais bonitas interpretações da minha música eu já ouvi. Que coisa, né? Quando eu ouvi do grupo Roupa Nova a frase: nós achávamos que o mundo não tinha mais jeito, mas depois de assistir o que nós assistimos agora, e o cara deixa a repórter da Globo com o olho marejado, né? E tantos casos, né? E na verdade são manifestações significativas, né? E verdadeiras, né? Porque é o sentimento deles ali que está aflorando também nas palavras que eles dirigiram a você, né? Eu fico imaginando, por exemplo, eu ouvi isso do Roupa Nova, não precisa nem falar sobre o Roupa Nova, e do Almir Sater também não. Quem conhece Almir Sater, Renato Teixeira, são coisas fantásticas, extraordinárias. Tocando em gente, tocando em frente é um hino, é um verdadeiro hino. Então eu compartilho, né, toda essa emoção que vocês sentiram, você e o coral sentiram, recebendo essas mensagens tão elogiosas de pessoas tão qualificadas musicalmente falando, né, moça? Isso é lindo demais, né? Isso prova, Zé Roberto, que todos nós somos iguais. Sim. Ninguém é melhor que ninguém, sabe? Eu posso estar um pouco acima na escala hierárquica de uma empresa, na questão social, mas isso é muito pouco. Na verdade, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, sim, como missionários de paz, sabe? Todos nós somos iguais, é isso que importa, é isso que impera. É isso que vale. É isso que vale. Isso que vale. Então, a Lilian Fávero mandou uma mensagem aqui para dizer que eu conheci São Paulo por causa do coral, que foi exatamente aquilo que você falou aí há alguns instantes atrás. Isso, a Lilian Fávero está assistindo porque ontem, quando o Marcelo me mandou o linkzinho, chama, né, Marcelo? Eu disparei para as pessoas, com as pessoas com quem eu me relaciono, e ela sabia que eu ia participar, e ela é realmente um caso, uma aluna exemplar do tempo do Libute. Ela foi um caso, né, que eu tive que ir na casa conversar com o pai e explicar para ele que não, sim, tinha problema, que eu me responsabilizava. Sim. E um dia, conversando com ela destacou isso. Falou: puxa vida, se não fosse o senhor, não teria ido, né? Que coisa, né? E vários casos. Sim, né? Eu imagino. E eu até entendo a posição do pai. Sim, exato. Uma menina de 12 anos, 13 anos, vai subir num ônibus para cantar em São Paulo. A ideia que se tem de São Paulo é uma ideia que... Naquele tempo já era complicado. Já era complicado. E você, então, se coloca como responsável. Não, fica sossegado. Eu me responsabilizo por ela, né? E eu tinha essa tranquilidade. Você sabe, Zé Roberto, eu viajava com os ônibus da prefeitura, às vezes, e você lembra quem era a pessoa, o seu Dorival, que era o responsável pelo setor de transporte, lá na Rua 3, descendo ali. Sim. Né? Quando a gente saía de viagem, eu distribuía uns sacos plásticos, saco de lixo, para que eles, num dado momento, recolhessem para mim papel, latinha, essas coisas. Porque ninguém ia se atrever a jogar nada pela janela, porque o discurso já tinha sido feito lá em sala de aula. É isso aí. Bom, o ônibus, quando voltava para o centralizado, isso eu escutei de funcionário. Mas criança viajou nesse ônibus? Está limpinho assim? O ônibus limpo. Porque eles tinham essa consciência. Escuta, o ônibus não é nosso. Esse ônibus foi cedido para vocês poderem mostrar um trabalho. A gente vai preservar. E eu tenho certeza que se alunos, ex-alunos, como o caso da Lília aí, estão me ouvindo, vão lembrar de todos esses, entre aspas, não é bem sermões, né? Eram conversas sérias. Sim. Tentando abrir para todos eles a importância da responsabilidade no trabalho a ser desenvolvido. O Carlos Correia mandou uma outra mensagem dizendo: me emociona ouvir essas histórias, haja coração. E a gente procura entender realmente a reação do Carlinhos, né? Levando em consideração esses momentos todos que foram vividos em conjunto, né? Com amigos, amigas, com você.
para quem está ouvindo, nos assistindo e relembrando essas passagens, eu que sou um cara que valorizo muito isso, procuro valorizar muito isso, esses exemplos dessas passagens, deve ser alguma coisa muito particular e muito sensacional, né, Moacir? Eu tenho que me controlar muito, sabe? Porque a minha vida toda foi voltada para isso. Você perguntou para mim, no começo do programa, a minha origem, né? Se eu era araraquarense. Eu, como eu disse, sou nascido aqui, mas em 2003, a Câmara Municipal me otorgou o título de cidadão benemérito, né? Pelas coisas que a gente vinha fazendo. Em 93, pela mesma Câmara, eu recebi, você estava lá, foi você o mestre de cerimônias, eu recebi o título de educador do ano. Foi um projeto do vereador na época, o Cardoso. Zé Roberto Cardoso. E eu não vou dizer por unanimidade, porque seria talvez uma coisa totalmente fora de propósito. Mas pelas coisas que eu fazia nas escolas, a imprensa divulgava muito. Então, o nome Coraleia, o nome Leia Monteiro, o nome professor Moacir, era muito, muito marcado, né? E eu fui indicado para receber esse prêmio lá da Câmara. E em 99 eu recebi uma comenda em São Paulo, pela Sociedade Municipalista de Educação e Integração, pelo serviço que eu prestava, acho que presto ainda. Sim, com certeza. Pela educação e para a cultura, não só de Araraquara, mas no âmbito maior. Então, como que eu coloco isso? Dedicação, sabe? Acho não, com certeza, que eu sacrifiquei muito família. Sim, né? sim. Porque todo sábado e domingo, como minha filha falava, né? Queria que meu pai fosse igual o pai das minhas amigas, né? Que eles começam a trabalhar às 8 da manhã, termina às 6 da tarde. E eu viajava de sábado, de domingo. E eu sempre trouxe os meus filhos, né? O Daniel está me ouvindo lá no Mato Grosso e é testemunha disso. Sempre trouxe os meus filhos para os meus projetos. Sim. Eles sempre tocaram, sempre cantaram, porque eram duas intenções. Primeiro, ter-os perto de mim, no fim de semana que eu poderia estar em casa, né? E para proporcionar para eles a vivência musical. O Daniel, embora seja um antropólogo, uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa de uma vivência muito grande, é um grande músico. Uhum. Flávia, muito afinada. O meu netinho aí, o torcedor símbolo da Ferroviária, também super afinado. O nome dele? É o João Pedro. João Pedro. Um abraço para o João Pedro. Para o João Pedro, eu vou depois, fora do ar, mostrar para você fotos. É impressionante, fotos e vídeos que eu faço lá, né? Ele vai lá no meio da torcida e puxa, no dia que teve o jogo das meninas, que tinha muita criança no estádio. Puxou o coral. Ele subia as escadas para vamos lá. Fê. E a mãozinha, né? Coisa assim que eu não consigo nem apagar do telefone, porque cada vez que eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, que alegria, né? Que graça. Nós temos mais fotos aí? Vamos então em frente. Tocando em frente. Isso. Essa é a foto, em outro ângulo, né? Do dia como é que fala? Da vitória lá na Cava do Bosque. E o legal é que nós votamos, chegamos aqui tarde, aqui em Araraquara, essa escola no Carmo, né? E o ônibus entrou, como todas as vezes que uma delegação vencedora chega vitoriosa, né? E os pais, muito legal, os pais esperando em frente à escola. Esse é o coral araraquarense, né? Que eu idealizei em 77 e por 30 anos eu tive a oportunidade de dirigir. Aí o coral da universidade também é um coro, deixou saudade, coro muito forte, com uma vivência musical muito grande. Intensa, né? Essa foto é muito interessante. Você está vendo? Eu não estou aparecendo na foto, mas eu fiz questão de mandar para o Marcelo. A Irene Volpato. Sim, foi. Aliás, quando eu vi a foto ontem, eu falei, é Irene Volpato. Nossa dama do rádio. Que era a sua colega de radiocultura aqui na Espanha. Exatamente. Um dos projetos que eu criei com o Coral Araraquarense foi o Serenata às Mães. O que era esse projeto? Eu fiz uma parceria com a Irene Volpato, tinha um programa diário. Sim, diário. Era a manhã toda. E a Floricultura Rosmar, da Rosa. Sim, uma pessoa também muito querida, muito amiga. Sim, é verdade. Como é que funcionava? Chegava no mês de abril, eu visitava o programa da Irene e fazia a divulgação do projeto. Você quer ganhar uma serenata para sua mãe agora em maio?
Manda a sua cartinha pro programa Delírio Volpato, endereço, papapá. Na segunda-feira, eu ia no programa e eu sorteava as cartas. Que nem o programa da televisão, né? Sim. E não tinha mutreta, não. Jogava as cartas para cima, pegava uma carta e eram duas premiadas por semana. Não importasse o bairro, a gente ia. Teve um dia, Zé Roberto, que eu peguei a carta de um detento da nossa penitenciária aqui. A carta dele era uma folha de almaço, as quatro faces. Ele explicando que ele tinha cometido aquela falha, que ele estava pagando pelo que ele fez, papapá. E que ele queria muito homenagear a mãe dele, mas sabia que não ia ser possível, porque a mãe não era daqui. Mas se a carta fosse sorteada, que ele queria que as mães do bairro ali, Jardim Pinheiros, ali da penitenciária, fosse homenageada. E nós fizemos isso. Nós fomos num CR que tem bem próximo ali da penitenciária, fizemos referência ao nome dele. A gente fazia apresentação para a comunidade, né? Nesse dia não, mas normalmente, como aquela foto que o Marcelo mostrou, lá no Céu Me Dei, esse senhor chamava seu Antônio. Ele tinha loucura, eu tenho a impressão que a mãe dele já é falecida já há um tempo. Ele tinha loucura pela mãe. Então o que ele fazia? Ele morava no Céu Me Dei e ele gostava de festa junina. Então ele pedia se a serenata podia ser no dia que ele fazia a festa para a comunidade. E ali, rapaz, ele chamava aquele... a prefeitura liberava o Desante, o Valdemóvel. Você lembra do Valdemóvel? Sim. Era aquela carretinha, era como se fosse era um palco móvel. Exatamente. Por isso que ele chamava o Valdemóvel, do Valdemar de Santos. O trator levava Nós tínhamos o nosso papamóvel. Ele levava até o local, fechava as ruas, né? E aquele Valdemóvel tinha os degraus para o coral poder se posicionar. E ele fazia para a comunidade, distribuía pipoca, milho verde, aquela coisa toda, e ele homenageava a mãe. E ele mandava um monte de cartas, porque a gente 2 anos seguidos fez a serenata para a mãe dele. E a Rosa da Rosmar oferecia um vaso. Então era muito bacana, muito bacana. Coisas que ficam registradas, ô Moacir, e a gente não esquece, né? Isso, muito pelo contrário. Temos mais fotos. Essa foto aí explica para a gente. Isso. Essa é a foto onde eu estou participando em São Paulo, na FIPESP, ali na Praça da Sé, da Festa Cultural. É um evento que eles promoveram no comecinho de agosto, acho que ele começou dia 4 de agosto, uma segunda-feira até na sexta. E eu fiz o lançamento desse último trabalho, o Pra Pensar e Cantar Colorindo, que eu, no final do programa, vou presentear o Marcelo pela paciência que ele teve comigo em poder me orientar sobre como mandar o material e assim por diante. Esse livro, ele está tendo uma aceitação muito boa. Ótimo. Eu estou agora por, como diz, acatar um pedido da editora para fazer o Pra Pensar e Cantar para o professor. Então, o que acontece? Muita gente quer cantar em sala de aula, eu falei para você, acabaram, né, essas atividades musicais. Infelizmente. E não sabe como fazer. Então, durante muito tempo, eu fiz cursos de capacitação, né, com professores em vários lugares. Inclusive, tem uma foto que o Marcelo deve colocar depois, eu lá no Rio Grande do Sul, conversando com professoras gaúchas numa cidade chamada Xangri-Lá. Essa daí. Eles, no final da atividade, me presentearam lá com um presente muito agradável. Então esse livro, o Pra Pensar e Cantar para o professor, ele vai dar as coordenadas, como uma pessoa deve fazer para que a música entre no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas atividades. Não aquela coisa, uma vez por semana eu canto. Não, canta todo dia. Todo dia. Sabe? Quando você coloca uma canção, você já chama atenção para um detalhe como o pulso, você pode chamar atenção sobre a questão do ritmo, sabe? E vai formando a consciência musical do aluno. Então, vamos dizer, para 2026, eu volto aqui para falar do Pra Pensar e Cantar para o professor. Excelente. O convite já está feito, e a data você marca. Tá bom. Com tudo isso. Inesita Barroso, como é que pintou o convite para ir no programa da Inesita, que era muito disputado, que todo mundo queria participar? Né? Olha, você não pode imaginar,
a ciumeira que o coral araraquarense provocou em muita gente. Foi o seguinte, um dos projetos que eu idealizei para o coral araraquarense chamava Antigas Canções, Emoções Renovadas. Esse é o nome do projeto. Antigas Canções, Emoções Renovadas. Era um trabalho que apresentava músicas de vários gêneros. Samba, valsa, marcha, enfim. E eu escolhia um grande sucesso, um grande clássico dentro dessa linha, uma valsa, um samba, uma marcha, e fazia o arranjo e ensaiava com o coral para depois fazer a apresentação do repertório completo. Quando eu estava escrevendo valsa, quando eu fui escrever valsa, eu falei, que valsa que eu vou fazer? Que valsa? Valsa. Lampião de Gás. Lampião de Gás é uma peça que vem de encontro. E nos traz muita coisa, né? Muitas memórias, então, né? E com imagens, inclusive. Né? E aí, Zé Roberto, você sabe disso. Os insights que a gente tem não devem ser desprezados. Não engavete seus insights. Faz com que eles se transformem em alguma coisa palpável. Na mesma hora eu peguei o telefone, lá no Departamento de Cultura, liguei para a TV Cultura. TV Cultura, papapá. Eu falei, eu falo com quem? Quer falar com quem? Eu falei, não, é o seguinte, olha, aqui de Araraquara, meu nome é Moacir, eu sou regente, assim. E eu estou com um projeto novo. Tem a música do Lampião de Gás, e eu lembrei da Inesita Barroso, que é um grande sucesso da Inesita. Então, falar para você o seguinte, se precisarem um dia de um coral cantando Lampião de Gás, eu deixo os meus dados. Rapaz, eu não vou falar aqui no ar, porque é capaz de estirar o programa. Bloqueado. Mas o diretor, na época, chamado Rivaldo Corulho, eu vinha saber a questão de um mês atrás que ele faleceu. Ele tinha um jeito todo especial dele de se manifestar. Palavrão. Ele conversava com você, 3 palavras, 4 palavrão. Mas não era um palavrão assim, ofensivo, era o jeito dele. Quando eu falei do Lampião de Gás, ele soltou um palavrão. Você tá falando com o cara certo, pô, sou o diretor do programa da Inesita, vamos marcar, você vem aqui. Pô, tô arrepiado inteiro. Eu falei, vou. Aí, por que eu falei vou? Porque eu estava acabando de fazer o arranjo, eu ainda precisava ensaiar o coral. Me veio a ideia quando eu terminei de escrever. Aí eu falei, e quando seria? Falou um dia de abril. Era coisa assim de 40 dias, 50 dias. Nós vamos gravar nesse dia. Então tá marcado. Pá. Eu falei, e agora? Aí cheguei no coral araraquarense, no ensaio, falei, gente, tá aqui a partitura, nós vamos ter que aprender isso aqui, decor. Nós vamos ter que decorar isso daqui. Nós vamos cantar no programa de Inesita. Bom, aí, Zé Roberto, o que eu faço? Conversando com uma amiga que ela era ligada à música, fazia agendamento para vários artistas, a Celi. Falei, ô Celi, vou indo para São Paulo agora em abril. O que você vai fazer aqui? Ela era empresária daquele grupo Trovadores Urbanos. Eu falei, eu vou no programa de Inesita. Quando eu falei, eu vou no programa de Inesita, ela falou, ontem eu conversei com a Zica Bergami. Eu falei, o quê? Quem que é Zica Bergami? É a autora do Lampião de Gás. A Inesita cantou. Sim. Mas quem escreveu o Lampião foi a dona Zica Bergami. Mas ela é viva? Claro que é. Quer o telefone dela? Eu falei, claro que eu quero. Peguei o telefone e liguei. Atendeu da dona Zica. Falando com dificuldade, eu falei, olha, de Araraquara, fala com a minha filha Silvia. Aí passou o telefone para a filha. Contei a historinha para ela. Falei, você não levaria a sua mãe no programa? Ela falou, olha, minha mãe está gripada, mas até esse dia ela já está melhor. Eu levo. Liguei para o Rivaldo. Rivaldo, eu vou levar a dona Zica. Dona Zica, você não deixa ninguém colocar problema, deixa a mulher entrar. O que você acha que eu ouvi, Zé Roberto? Um palavrão. Fica sossegado. E aí, Zé Roberto, o que acontece? A gente cantou o Lampião de Gás. No programa Viola Minha Viola, na presença da grande intérprete Inesita, na presença da autora Zica Bergami, acompanhados por quem?
Robertinho do acordeon em seu regional. Que é isso? Eu estou arrepiado inteiro, rapaz. Coisa. Eu pergunto para você, quer mais o quê? Nossa, é verdade. E por conta disso, eu voltei várias vezes ao programa da Inesita. Eu não sei se foram 4 ou 5 participações do programa dela. E o pessoal fala, mas como é que você consegue entrar no programa? Eu falei, como é que consigo? Uma das vezes, quando o Robertinho do acordeão estava doente, eu ligava na casa dele para saber do estado de saúde dele. Quando ele veio a falecer, aquela história, tenho alunos e tudo quanto é canto, né? E eu conversei com a Célia Pires, na época trabalhava no Imparcial, e falei, olha, eu queria escrever alguma coisa para o Robertinho. Posso escrever? Não, traz aqui que a gente publica. E eu tinha uma foto entregando um disco para o Robertinho. Então eu fiz a matéria, mandei. O jornal publicou no domingo. Comprei uma meia dúzia de exemplares e mandei para o Robertinho. O Robertinho é falecido, né? Mandei para a família do Robertinho, mandei para a Inesita, mandei para o Clivaldo, mandei para... Aí eu lembro que estava na frente da casa da minha mãe, tocou o telefone, era o Rivaldi. O que você acha que ele fez? Palavrão. Você quer matar todo mundo do coração aqui, rapaz? Esse jornal chegou aqui, foi uma choradeira. Blá, blá. E quando é que você vem aqui outra vez? Eu falei, eu vou a hora que você falar. Então, tal dia, o programa junino. E eu fui para o programa junino. Inclusive, eu tinha lançado o meu livro Para Pensar e Cantar, volume 3, e eu presenteei a Inesita. Na mesma hora começaram a chover, porque isso é gravado, né? Chover, telefonema de Santa Catarina, do lugar, querendo saber do livro. Então era um programa que muita gente assistia, né? Era de sábado à noite e reapresentava domingo de manhã. Então, esse vínculo com a Inesita foi muito por conta dessa coisa do Lampião de Gás. Não, e interessante, são umas boas coincidências, né? De falar com a pessoa certa, no momento certo, e para que tudo pudesse dar certo, né? Então tem a mão divina ali, né? Com certeza tem a graça de Deus ali para que tudo possa caminhar da melhor maneira. E a Inesita, como o Rolando Boldrin, foram figuras fantásticas na história da música popular brasileira. Até hoje, porque uma das grandes coisas do YouTube, quer dizer, ele enche o saco da gente porque proíbe essas coisas. Eu gostaria, por exemplo, de mostrar aqui as imagens que você tem se apresentando no programa da Inesita, e a gente não pode, porque há esse veto, como já explicamos. Mas a gente assistindo pelo YouTube até hoje, como as pessoas são gratas, né? Tanto ao Rolando, como principalmente a Inesita, né? As pessoas de beijar a mão dela respeitosamente, porque era um espaço, né, que todo mundo queria utilizar, né, você? Sabe, Zé Roberto, era bacana de ver no programa de Inesita o público, pessoas em multidade, faziam aquelas filas intermináveis para esperar abrir a porta do Franco Zampari, né? O teatro ali no centro da cidade, e eles participavam de uma maneira assim. Ela era realmente a grande ídola daquelas pessoas. Exatamente. E o mais bacana de tudo era ver o Rivaldo ensaiando as palmas, porque as palmas estão ensaiadas. Sim, né? Exato. Então ele dava o sinal, o pessoal aplaudia, ele mandava o palavrão, tá ruim, vamos outra vez. E o pessoal os mistérios gasosos da televisão por dentro, né? Ninguém imagina que está por trás das câmeras. E até hoje as coisas são assim. O que vem para o vídeo, né? Gravado, esconde muita coisa. Quando eu levei o Coral da Uniara para cantar no programa do Raul Gil, na época que estava na Bandeirantes, foi uma coisa também assim, muito, muito especial. Mas o que aconteceu? Nós entramos na televisão, vamos passar o som, vamos gravar, papapá. Tá bom. E eu montei o coral do jeito que eu estava acostumado nos ensaios. Sopranos à minha esquerda, contraltos, tenores mais atrás e os baixos. O filho dele entra e fala, não. Não é nada disso. Nada disso, não. Ó, eu quero essas 3 moças ali em cima. E eu falei, como 6 moças ali em cima? Eu quero 2 rapazes ali. E ele fez uma montagem em cima do que ele vê, o que ele via, como diretor de programa. Sim. O que ficava bacana com a câmera trabalhando? Não pensou no Moacir regendo? Como é que eu vou reger essa gente? Tem soprano lá, tem soprano aqui, como é que eu vou dar as entradas? Né? Mas você falou agora uma palavra-chave, Deus. A mão de Deus nunca desampara.
o meu grupo estava muito condicionado. Talvez se eu não tivesse lá, eles cantariam também, porque eles estavam muito bem ensaiados. O que acontecia lá? O retorno era muito bom. Então, o retorno de cima, o retorno por baixo, do lado. Na hora que soltou a gravação, o pessoal cantou, e nem eu mesmo acreditava. Então, aquela história, Zé Roberto, ninguém sabe o que acontece por trás. Exatamente. E isso persiste até hoje e vai continuar para sempre, né? São essas coisas que depois de muito e muito tempo, você fica sabendo, aconteceu aquilo. Mas por que chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto por causa disso. Moacir, e o momento atual, né? Os livros, né? O que você tem para falar também disso, né? Você falou dos lançamentos, aí sempre que tem lançamento eu procuro trazer você aqui para falar. Como que está esse momento de hoje do Moacir Carlos Júnior? Bom, eu, como comentei com você há pouco, eu estou colocando um pouco a minha atenção. Você está consegue tirar um pouquinho o pé do acelerador ou não? Eu acho que eu tirei. Por exemplo, eu já divulguei aqui no seu programa, e até porque você mandou uma equipe no lançamento lá na Biblioteca Municipal, os meus discos da série Mensagens e Pensamentos. Eu sempre tive facilidade para colocar música em letra, né? Às vezes eu vejo uma frase que eu acho bonita, parece que a minha mão precisa riscar alguma melodia em cima daquilo. E com essa brincadeira tem mais de 300 músicas nessa linha. E eu tenho vontade, até já conversei com o Paulo Russi, que é o responsável lá pelo estúdio, de mergulhar no quarto. Estou só selecionando quais seriam as 10 canções. Essa editora com a qual eu trabalho agora me pediu para pensar no livro do professor, que é uma coisa que também vai me dar um pouco de cuidado. E a gente, dentro do possível, não como regente. Até porque o tipo de pegada que eu tinha de trabalho não dá para encarar mais. Né? Você não se vê hoje regendo um coral? Não. Gozado não. Eu não sei, vai chegar um momento que talvez eu até precise. Não naquele formato que era antes, sabe? Sim. Aquela coisa rígida, 2 ensaios semanais, apresentações aqui e ali, cobrança, não. Várias pessoas me questionam, puxa, vamos reunir para cantar. Talvez até faça isso. Convocar ou convidar algumas pessoas para que se reúnam comigo e a gente cantar. Inclusive essas coisas que eu mando para você pelo Zap, né? Sim. Eu tenho gravado aí, até você falou da linha sertaneja, né? Eu mandei para você o Evidências. Sim, Evidências. Evidências. Outro dia eu vi um comentário assim, falou, nossa, eu não gosto de música sertaneja, mas ficou bacana com essa roupagem, porque existe o trabalho de vozes, né? Então muda um pouquinho a... E até porque, se você analisar bem, né? Evidências não nasceu como uma música sertaneja, para ser uma música sertaneja. E se tornou aí, não é só talvez o maior sucesso do Chitãozinho Chororó, mas é um sucesso mundial mesmo, né? Em qualquer ocasião que eles se apresentam, Evidências é aquela que fecha o show, abre o show, essa coisa toda. Mas, por favor, continue, Moacir. Não, então eu... Às vezes me entusiasmo. Não, tá certo. Então, o Moacir regente de um coro que tem aquele formato de trabalho como tinha antigamente, esse com certeza não. Quando eu lancei aqui em Araraquara, não lembro quando que foi, na FIPESP, só para os associados, esse novo livro, né, o Pra Pensar e Cantar, deixa eu mostrar aqui, né? O Pra Pensar e Cantar Colorindo, a menina Lidiane, que é a coordenadora aqui da FIPESP, ela falou, puxa vida, até me deu vontade de cantar, vamos montar um coral aqui na FIPESP. Né, professor, o senhor vai ser nosso regente. Aí eu não falei sim nem não, mas na hora me veio uma coisa, meu Deus do céu, acho que não. Essa coisa de ter aquele compromisso, né? E outra, eu posso atender outras coisas. Mas não deixo todo dia de estar fazendo alguma coisa com música, sabe? Porque a cabeça tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não pode parar. Esse é o grande segredo. Não pode parar de pensar. Vamos falar um pouquinho da Ferroviária? Opa! Você já falou do seu neto aí que rege
A torcida lá, af, né? É uma pena que eu não tive essa ideia, mas eu poderia ter mandado o vídeo para o Sim, Marcelo. é. Ia ser, Exatamente, porque esse eu acho que ninguém ia criar qualquer tipo de problema. É uma pena que eu não tive essa ideia. Não, mas não vai faltar ocasião. Né? Estamos fechando uma temporada e daqui a pouco, em janeiro, já começa outra. Né? O Moacir, então, falando de Ferroviária. Aliás, teve um jogador da Ferroviária, eu conheci muito bem, né? Foi um lateral esquerdo da Ferroviária que jogou aqui, e você teve, assim, a oportunidade de vê-lo em início de carreira. Não aqui na Ferroviária, antes de vir para cá, né? Isso mesmo. Eu morava em Ituverava, comentei no começo da nossa conversa. Meu pai, por ser bancário, estava sempre mudando de cidade, e uma delas foi Ituverava. E na época, isso foi em 67, 67 e 68. A Ituveravense tinha um belo de um time. Não lembro que divisão que disputava, mas tinha um belo de um time. O estádio agradável. E a Ferroviária foi fazer uma partida amistosa com a Ituveravense. E estádio cheio. E o lateral esquerdo da Ferroviária, da Ituveravense, ele se tratava de Cuié. Sim. Cuié. O nome dele, na verdade, era Zé Carlos. Zé Carlos. O Cuié. E ele teve uma participação assim, muito positiva naquele jogo. Né? A Ferroviária ganhou, mas ele teve uma atuação assim, bem destacada. E, para minha alegria, ele foi contratado por conta desse desempenho pela Ferroviária e jogava como Zé Carlos. Zé Carlos. Mas aqui também, né, os mais próximos a ele, o Fogueira, por exemplo, que era até um rival de posição, né? O Fogueira também o tratava muito com o Zé Cuié. O Zé Cuié, era o Zé Carlos. Tá certo. E ele foi titular da Ferroviária durante muito tempo aqui. Essa Ferroviária que você acompanhou de perto, né? Vamos ser um grande momento que você viveu como torcedor da Ferroviária. Do hino a gente vai falar daqui a pouco. Olha, o torcedor da época do Sérgio Bergantin. Eu lembro que eu ia na arquibancada de madeira e eu ficava empolgado de ver a maneira como aquele moço se posicionava nos 3 paus ali. E, para minha tristeza, esses dias fiquei sabendo que ele não está muito bem de saúde. Parece que está com a saúde um pouco comprometida, né? Infelizmente. E eu fiquei chateado porque não faz muito tempo eu cruzava com ele, fazia questão de cumprimentar. Então, foi uma Ferroviária que... Agora, eu vou contar uma curiosidade aqui. Seu programa vai ser um poço de curiosidade. Exatamente. Todas as quartas-feiras, a Yara e eu, nós ajudamos o Grupo Caritas, lá no Vale Verde, na distribuição da sopa para as pessoas mais carentes. O trabalho lá é muito bonito, trabalho social muito sério. Começa por volta de meio-dia, vai até 6h30, 7 horas da noite. Tem um pessoal que chega bem cedo para cortar legumes, outro para preparar papapá. A gente chega mais meio da tarde para frente para distribuir. E, para minha alegria, eu conheci pessoalmente o Galhardo, que foi um belo zagueiro central da Ferroviária, que jogou no meu Corinthians, que jogou no Fluminense, e só não foi para a seleção de 70 por causa de um problema, acho que no joelho. E eu gosto muito de conversar com o seu Galhardo, porque hoje em dia, Zé Roberto, a gente fica mal acostumado, né? Ver jogo na televisão, você fica na poltrona, você quer levantar, tomar uma água, você vai. Mas eu sou da época do radinho. Estudei no colégio interno em São Carlos, no Diocesano La Salle. Os meus amigos todos iam dormir e eu ficava ouvindo, no dia seguinte passava o resultado da rodada, né? E eu vi o Galhardo. Bom, conheci o seu Galhardo, a gente conversa muito. E aí um dia ele gosta muito de boné, boina. Eu falei, seu Galhardo, vou trazer um presente para o senhor. Semana que vem. Aí na semana seguinte eu levei uma boina, tinha comprado numa das minhas viagens. E ele, puxa vida, Paulo, o senhor gostou? Puxa, claro que eu gostei, papapá. Tudo bem. Semana seguinte ele chega e fala, trouxe um presente para você. Para mim, seu Galhardo? Era um presente, estava embrulhado, eu abri. Sabe o que era?
uma foto, eu tenho certeza que ele fez uma xerox da foto Sim. original, né? Mas ele colocou numa moldura, colocou num quadro, tá? Onde aparece o time do Corinthians, né? A formação, os zagueiros lá de pé e o pessoal do meio campo, Atacantes. ele no grupo, e quem de ponta direita? Garrincha. Porque a gente conversou Sim. e ele falou sobre... Eu lembro quando o Garrincha foi contratado pelo Vicente Matheus, foi já em fim de carreira, né? Sim. Ele deve ter feito poucos jogos, um gol ou outro. Mas era o Garrincha. Mas era o Garrincha. Então eu guardo essa foto que o seu Galhardo me ofereceu com muito carinho. Porque ali está a imagem do Garrincha, Sim. não apenas como torcedor do Corinthians e vê-lo com a camisa do Alvinegro, mas todo brasileiro que se interessa por futebol tem que saber Sim. alguma coisa do Garrincha. Não tem dúvida. Tá? Até as curiosidades da Sim. simplicidade dele, quando Sim. ele chegou da Suécia, na Copa de 58, que ele desceu no aeroporto, ele reclamou que o radinho que ele comprou na Suécia não estava mais falando sueco. Esse era um Garrincha. Esse era o Garrincha. Essa foi uma de muitas, né? Uma de muitas hilárias, né? Não tem dúvida. O Moacir, a história do hino, né? A gente não vai colocar o áudio agora. Vamos esperar que você conte como é que... Eu sou fanzaço daquele hino, né? Da Ferroviária. A Ferroviária era um time fantástico, como para a gente é até hoje, não como time de futebol, mas por tudo que a Ferroviária representa nesses 75 anos. Mas como você chegou, por que você chegou, quem o ajudou, quem participou disso? Uma das fotos que o Marcelo jogou na tela, do coral do Florestano Libuti, eu tenho jornais da época, né, destacando a primeira página, coral Florestano Libuti, vence o concurso, papapá. E por conta disso, falava muito em coral Florestano Libuti, na época o Wilson Luiz, que era da equipe de esportes, e o Wagner Bellini, Sim. que eu vi agora há pouco também nas suas fotos ali, a figura dele, uma pessoa que também deixou sua marca no esporte, no rádio. Ele foi na minha escola, ele foi no Libuti, me pedir que escrevesse um hino para a Ferroviária. Eu lembro que eu falei, o Wilson, mas eu não Você tem lembrança do ano? Acho que foi 78. 78. Acho que foi 78. 78, 79. Final dos anos 70. Eu falei, eu não sou compositor. Eu sou professor, eu trabalho com canto. Não, mas você precisava fazer, papapá. Só que tem uma coisa, você precisa obedecer esses detalhes aqui. Quando ela ataca, é um perigo na área. Salve a Ferroviária. Você escreve o que você quiser, mas tem que ter esses dois versos. Aí cai naquilo que eu disse para você agora há pouco. Eu não sei falar não. Rascunhei alguma coisa, ensaiei com aquelas crianças, liguei para o Wilson Luiz e falei, olha, se você quiser vir, o hino está pronto. E ele foi com Gravadorzinho, né? Gravadorzinho, aquele gravadorzinho National, que apertar um botãozinho, abrir aquela gavetinha ali. Para colocar fita cassete. Isso, a fita cassete. E ele gravou as crianças cantando. Passado um tempo, eu fui no programa da Irene Volpatti fazer o lance lá do sorteio das cartas e você me chamou no estúdio ao lado. Vocês tinham o estúdio da parte de esportes do lado. Sim, ali, do lado. Você falou, escuta isso aqui. E você puxou uma fita de rolo. Daqueles gravadores arcaicos. E falou, escuta isso. E quando você colocou, eu falei, meu Deus do céu, são minhas crianças cantando. Tanto que depois você me deu aquilo em fita, Sim. Você me deu uma cópia, e dessa cópia chegou para muitas crianças que já eram adultas. Sim. Eu tenho a causa da Valquíria, que foi, não lembro o sobrenome dela, ela foi gerente da Caixa Econômica da Alameda Paulista. Eu falei, Valquíria, escuta isso. Então foi uma coisa que marcou muito. E aí o que aconteceu? O hino ficou, como diz, registrado, mas as pessoas falam, mas o hino não é esse, o hino é o outro. O Wilson Luiz, o saudoso Wilson Luiz, um pouco antes de me aposentar definitivamente da prefeitura, ele foi na minha sala
e me deixou uma série de documentos. Olha, tá aqui, ó, lançamento aqui na festa dos campeões da bola, os melhores do esporte, aqui no SESI. Eu tenho inclusive foto no Teatro Municipal cantando no dia que vocês entregaram os prêmios, né? Enfim, eu não tenho essa vaidade de dizer, não, mas eu vou brigar, porque... Mas eu sei que é uma demonstração de um carinho e até de respeito ao pedido do Wilson Luiz. E quando em 2000 o Brasil comemorou 500 anos, eu fiz com a Uniara, com o coral da Uniara, uma noite lá no auditório da universidade, destacando as situações de música importantes envolvendo pessoas da cidade, né? Por exemplo, o Tescari, as irmãs Tescari, filhas dele, Sim. me deram uma música chamada Brasil, que nunca ninguém tinha cantado. E elas me disseram, olha, isso aqui o papai fez, mas ninguém cantou. É inédito. Então eu vou cantar. E eu gravei. Cantei o hino da dona Aparecida Guiar, falecida já há um ano, o hino oficializado pela Câmara do Rio de Araraquara. Como né? hino da cidade. O hino da Vandercy, a Vandercy, compositora aqui da Vila Xavier, ela fez o hino escolar. Né? Aliás, existia uma certa trombada entre a dona Aparecida e a Vandercy. Não, o meu que é, o meu que não é. Blá, blá. Não, da dona Aparecida era o hino oficial e o da Vandercy, o hino oficial escolar. Tá? Tem para todo mundo. E tem o hino do Américo também, né? E tem o hino do Américo. Eu não sei se eu comentei com você, mas eu, de sábado à tarde, tinha os jogos da Série B e a TV Cultura, da Rede Vida, transmitia. E eu ficava assistindo, hoje, Américo e tal time, vamos à escalação do Américo. Uma nova força no esporte. Eles colocavam o hino e eu cantando de fundo, né? Muito, muito, muito legal. E eu cheguei a pegar o automóvel e ir até o campo do América. É o estádio Joaquim Justo, né? Isso. E eu parava o carro do lado e só para escutar o povo cantando junto quando soltava a gravação, né? E a gente fazia isso porque num dos campeonatos que o Américo disputou, o Celso era o presidente, etc. Celso. A gente acompanhou, nós transmitimos os jogos do Américo no campeonato da 4ª divisão, o campeonato inteirinho, né? E é claro que o hino estava lá. Mas deixa eu contar uma história pra você rapidinho. Temos tempo aí? Claro, é lógico. O Celso Macarrão, que Sim, falaram, Celso Macarrão. Grande figura. Eu tinha feito, e foi aprovado pela Câmara Municipal, o hino de Borborema. Né? Tem uma lei municipal, toda semana eles cantam, as escolas, o hino nacional e o hino do Américo. Tinha um comércio de frios aqui na Alameda, onde hoje é uma loja que mexe com bolo. E o proprietário era um japonês, chamado Almir. Um japonês chamado Almir. Almir, E o Celso Macarrão, ele tinha o costume, ele mesmo visitar os... Sim, exato. Ele ia me colocar Até hoje. Até hoje. Bom, e aí ele conversou com o Almir e falou, escuta, eu precisava fazer um hino para o América. Falou, eu tenho um cliente aqui que fez o hino de Borborema. E deu meu telefone, o Celso entrou em contato e eu fiz o hino. Tudo bem. Ele me deu de presente uma camisa do Américo, né, que eu tenho guardado lá. Um belo dia, nessa época do ano aqui, perto do Natal. Eu conto e dou risada. Estou passando aqui em frente à igreja de São Geraldo. Ele estava com a perua, tinha uma perua. Sim. Acho que é veraneio. Uma perua grande, perua escura. E ele me viu. Fez sinal para eu parar. Para eu parar o carro. Se ele estiver ouvindo, assistindo a gente, ele vai confirmar isso. Ele falou, puxa, maestro, eu tenho que te dar um presente de Natal. Eu falei, puxa, legal, né? Presente. Vem cá. Foi lá na caminhonete, abriu e tirou um vidro grande de palmito. Aqueles palmito exportação, né? A hora que ele me deu, ele não sabe disso. Mas talvez eu seja a única pessoa no mundo que não gosta de palmito. Eu não gosto de palmito. Ele não gosta mesmo? Não. Na minha casa eles tomam até a água da lata, se você for ver. Eles adoram. Mas você não? Não. Aí, rapaz, eu agradeci. Ele vidrou uns bonitos, sabe? Aí cheguei em casa e falei pro pessoal, ó, eu ganhei um presente, eu vou repassar para vocês, né? Foi uma festa.
Foi afeto. Então, toda vez que fala do Celso Macarrão... É uma grande figura, né? Aliás, de vez em quando sai até comentários de que, de repente, o Américo possa voltar, essa coisa toda, né? Vamos... a gente vai agora para o hino, né? Porque, para não sair bem do nosso roteiro aqui, e esse hino eu tenho esse hino em CD, acho que umas 10 gravações desse hino em CD separados lá. Tudo montadinho, tudo bonitinho, porque houve momentos, inclusive, da nossa jornada esportiva no tempo da cultura, muito tempo atrás, que era o hino que também ficava, o hino que anunciava a escalação da Ferroviária. Porque esse hino oficial, que até hoje, né, inclusive recentemente, eu acho que o Flor de Abóbora gravou também, é de 1983, tá. naquela campanha da Ferroviária na Taça de Ouro, né? Então foi ali que é um grupo musical de Campinas, eu tenho até original comigo, que foi quem gravou e que passou efetivamente a torcida a absorver, a abraçar como um hino oficial. Agora, esse hino que você compôs e que nós vamos colocar em áudio aqui agora, ele é muito de futebol. Ele é muito de futebol, até por essas orientações aí que o Wilson Luiz e o Wagner passaram. Quando ela ataca, é um perigo na área, salve, 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 salve a Ferroviária. É muito futebol, né? Por isso que eu gosto muito. Há uma identificação que nos leva àqueles períodos maravilhosos de 67, 68, 69, quando a Ferroviária foi disparadamente o melhor time do interior, tricampeão do interior, ganhou do Napoli, empatou com o Cruzeiro, foi uma campanha fantástica, né? O Aldo Combito era o presidente, o time ainda pertencia à Estrada de Ferro, Araraquara, então são coisas que a gente está sempre aqui falando e pesquisando. Mas o áudio me toca profundamente, né? E é exato, está tudo ok, Marcelo? Então, antes de colocar, sim. Um detalhe importante que você precisa destacar, no meio da música, né, a gente ouve o grito do gol. E esse grito é seu. Esse grito eu estou lá. Está lá. Porque quando nós fomos fazer a gravação, eu lembro que eu falei para o Paulo, Paulo, precisava ter um... Ele falou, me traz um gol aqui. Aí vocês tinham na época, na Rua 2, o estúdio em cima do... Sim, exatamente. Né? E ali eu fiquei ouvindo, falei, eu quero esse aqui. Aí vocês passaram para mim numa fita, e o Paulo então inseriu no contexto da gravação toda. Você sabe quando chega na hora do gol, puxa vida, é um detalhe a mais, né? Tá certo. Vamos então colocar o áudio desse hino da Ferroviária, composto pelo nosso querido amigo e torcedor afiano, Moacir Carlos Júnior. Lindo, 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 né? Passa a imagem de um tempo fantástico do futebol, da nossa querida Ferroviária, Moacir. É por isso que eu faço questão de preservar tudo isso também. Agora, e essa Ferroviária de hoje? Né? O que você tem para falar? Sofreu conosco aí nesse rebaixamento na Série B,
de uma campanha que não foi boa na Série A. Estamos aí esperando que contratações sejam feitas, enfim. Como torcedor agora, como é que você está admitindo a possibilidade de ver a Ferroviária o ano que vem? Nós conversávamos, antes de começar o programa, sobre essa tristeza, né? Porque é complicado de te perceber que vai ter que agora fazer toda uma escalada para conseguir voltar ao que era, quando, na verdade, ela teve na mão a permanência. Né? E não foi uma vez só. Foram várias passagens onde ela estava à frente, permitiu a virada, enfim. Mas é aquela história, a nossa esperança é que 2026 seja um ano de trabalho sério, de trabalho voltado para a volta, né? Que a gente consiga, em 27, retornar tanto na questão do Estado quanto no na Série A2 voltar para 1, né? É isso aí. Moacir, olha, nós ficaríamos aqui muito mais tempo, porque há tantas histórias para serem contadas, né? Mas a gente faz assim. Os campeões da bola há 40 anos, no podcast de hoje, Moacir Carlos Júnior 1. E a gente marca, olha, a audiência fantástica e tantas manifestações aí, daqui a pouco o YouTube já sobe com a matéria. Eu poderia tecer muitos elogios aqui, e seriam, como sempre foram, elogios verdadeiros, sentimentos verdadeiros que saem aqui do fundo do coração desse velho. E seu amigo, né? E seu fã, seu admirador. Essa manifestação da internet é a prova mais evidente do carinho, né? Que tem por você, os seus amigos, as suas amigas, né? Os seus alunos, ex-alunos, a sua família, enfim, todos nós. É uma unanimidade, o que é muito difícil. Convenhamos, nos dias atuais, se falar em unanimidade é uma coisa quase que absurda, é quase que uma fake news. Mas para nós você é uma unanimidade em todos esses sentidos abordados aqui no programa. Então, muito obrigado. Eu quero que você volte em outras ocasiões para a gente continuar esse papo. E quem sabe aí com mais tempo de se produzir tantas coisas que a gente gostaria de ter mostrado hoje e, infelizmente, por várias razões, a gente não conseguiu. Mas eu tenho certeza que o objetivo foi alcançado, né? A repercussão nas redes sociais é a maior prova disso. Então, meu amigo, contador de histórias, maestro, professor, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Que Deus o abençoe, ilumine sempre o seu caminho e que você esteja sempre aberto, como sempre foi. Não sabe falar, não? Não sabe falar, não. Para os seus amigos e aqui também para os campeões da bola. Você me emociona muito com as suas palavras, Zé Roberto, porque a nossa amizade vem de muito tempo e a gente se respeita muito, porque a gente sabe das dificuldades, tanto você quanto eu enfrentamos, cada um na sua área. Sim. Né? E poder vir aqui, poder conversar dessa forma assim, tão descontraída, me faz muito bem, porque eu consigo partilhar coisas muito importantes e muito marcantes que eu vivi e venho vivendo ao longo da minha vida e que vem de encontro àquilo que eu aprendi cantando aqui na Casa Betânia, uma ocasião para as meninas que eram atendidas pela instituição. Quando a gente partilha a alegria, ela se multiplica no coração da gente. Sim, é verdade. Então, quando você oferece alguma coisa e dá certo, você não ficou sem ela. Pelo contrário, você fica com mais. Né? É um contrariar a matemática. A matemática tem 2, você dá 1, você fica com 1. Né? A emoção, você dá, você fica com mais. É verdade. Mas eu agradeço muito a acolhida. Estou olhando no relógio aqui, já passou. 2 horas tempo, quase. Muito tempo. Então. Muito Mas obrigado. foi muito bom. E eu faço questão de voltar pelo menos mais uma vez. Não, quantas você porque quiser. eu quero trazer o vídeo do meu netinho, Sim, do irmãozinho, vai ser chamando ótimo. a torcida. Excelente, excelente. Já fica combinado. Tá combinado. Tá Aí nós teremos o Moacir Carlos Júnior 2. Isso. 2, etapa número 2. Então tá bom. Marcelo, muito obrigado. Obrigado à nossa audiência. Um abraço ao Milton Cardoso, ao Antônio Carlos Cândido, o João Silva, ao Armando Aranha, a Maria Cogos, né, que deve ser isso o sobrenome,
E há tanta gente que está aí na internet que a gente não tem tempo aqui para se referir, mas a gente agradece muito por essa audiência que atesta, mais do que tudo, e é o que nos interessa, essa credibilidade, essa simpatia, essa amizade, esse respeito, todo esse amor que se tem por essa figura fantástica do professor Moacir Carlos Júnior, que aceitou, para nossa satisfação e nossa honra, o convite de participar desse podcast Os Campeões da Bola há 40 anos, e vai voltar logo, logo, porque as histórias ainda não foram todas elas contadas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua confiança, e a gente encerra aqui esse podcast. Na semana que vem tem mais. Um abraço, bom dia, quase já boa tarde. Tchau, gente.